Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vini e estou aqui corrigindo, dando sequência a uma correção comentada da prova da UFSC 2019, uma prova amarela, está aqui na minha mão. E essa correção é a correção da questão 4, fala sobre a história do Uruguai. Claro que é importante, não adianta tu tentar acompanhar no raciocínio, imprime aí, pega a questão para a gente poder seguir e fazer esse trabalho junto. Estou olhando aí e eu te ajudando aqui, tá? Então a ideia é muito simples. História do Uruguai. Primeira coisa importante que a gente precisa registrar aí é a questão 01. Diz o seguinte: com sede em Montevidéu, no Uruguai, o Parlamento do Mercosul, o Parlasul, é ocupado por representantes dos Estados-membros e tem por objetivo fortalecer os processos de integração na região, atuando em diferentes áreas de interesse nacionais e internacionais. Então, Parlasul é um parlamento do Mercosul? Existe parlamento? Sim, ele existe sim. Ele é criado no ano de 2006. Atualmente, hoje 2019, o presidente do parlamento que gere ele é o presidente do Paraguai. Mas o que a questão está nos trazendo aqui, que talvez possa ser o elemento complicador da questão? É que Montevidéu, então, seria essa cidade que seria a principal capital aí desse Parlasul. É verdade? É verdade, está tudo certo com essa alternativa. Questão 02. O que ela nos traz, a questão 02? Conseguidos governos alinhados aos Estados Unidos. Opa, aí já temos um detalhe, né? Tu vai lembrar que Pepe Mujica, recentemente presidente do Uruguai, rompeu com essas relações. O Uruguai nunca teve lá uma relação tão amistosa assim com os Estados Unidos como, por exemplo, o Brasil teve. O Brasil é muito mais próximo dos Estados Unidos que o Uruguai. Então, conseguidos governos aliados aos Estados Unidos, o Uruguai, apesar de ter sido um dos poucos países da América do Sul a não contar com uma ditadura militar. Ditadura militar no Uruguai. Aqui só tem um detalhe, tá? No Uruguai, a gente realmente pode chamar de uma ditadura civil-militar, porque a gente teve membros do governo que não eram militares. A gente teve aí alguns personagens que eles eram associados ao militarismo, associados a generais das Forças Armadas, mas eram civis. Então não é errado tu usar o termo aqui ditadura civil-militar. Mas vamos lembrar que eles estiveram como uma ditadura de 1973 até 1985. São 12 anos aí de ditadura civil-militar no Uruguai. Então tu não pode considerar que o Uruguai não teve, porque ele teve todos os países aqui do sul da América, Brasil, o Uruguai, a Argentina, o Paraguai, o Chile, todos eles tiveram seus governos militares nesse contexto da Guerra Fria aí, anos 70, anos 80. Então fala aí, durante os anos da Guerra Fria, tem essa história marcada por controvérsias devido às violações de direitos humanos, da tortura e desaparecimento de muitos uruguaios. Tudo está certo, o único que está errado ali, não contar com uma ditadura militar. 04. O que o 04 nos traz? Desejando anexar novos territórios aos domínios portugueses, Dom João VI. Vamos lembrar que é o Dom João VI? O Dom João VI é aquele rei português, que vem ao Brasil e chega aqui ao Brasil no ano de 1808. Ele vai permanecer aqui até 1820, com a Revolução Liberal do Porto. Então, Dom João VI, ok? Desejando anexar novos territórios aos domínios portugueses, Dom João VI envia tropas à região conhecida como a Banda Oriental. E depois de anos de conflitos, tem como resultado a incorporação da nomeada Província Cisplatina. Província Cisplatina. É correta essa alternativa? Sim, é correta. A primeira experiência que o Brasil vai ter lá em 1811 e vai finalizar essa anexação em 1815.
Então tu perceba que as duas datas que eu coloquei aqui para ti, elas estão associadas diretamente com o período joanino, né? Que é o período da presença do Dom João VI aqui no Brasil. E eles vão anexar uma província. Veja que essa província, né? Se a gente fizer aqui um mapa do Rio Grande do Sul, ao sul do Rio Grande do Sul nós vamos ter então uma província extra, né? Porque não é estado. Porque no Brasil imperial, no Brasil desse período aqui, mesmo ainda no final do período colonial, nós não chamamos estados, nós chamamos províncias. Então a gente tinha um território ao sul do Rio Grande do Sul chamado de província cisplatina. Então essa alternativa também está correta. Aí a gente tem a alternativa 08, pioneiro. Pioneiro vem de primeiro, né? Entre as antigas colônias espanholas da América do Sul, o Uruguai tornou-se independente e estabeleceu sua república após vencer o exército espanhol na Guerra do Prata, 1810 1814. Então aqui tem um problema. Se tu botou que a 04 está certa, tu não pode botar que a 08 está certa. Se tu botou a 08, tu não bota a 04. Senão tu não prestou atenção no que tu estava fazendo. Então, se a 04 está certa, a 08 vai estar errada. Por quê? Porque a independência do Uruguai vai ocorrer em 1825. O Uruguai se declara independente daquilo que a gente chama de a Guerra Cisplatina, anexação da província cisplatina pelo Brasil em 1815. 10 anos depois, nós vamos ter um movimento que vai surgir na província cisplatina, vai ter uma parceria aí com o exército argentino, uma parte dele, e eles vão tentar então proclamar a separação do Brasil, voltar a ser então uma região que não pertencia ao Brasil. 1825 é quando eles declaram isso. E eles vão ter o reconhecimento após 3 anos de guerra em 1828. Então essa alternativa, ela é uma alternativa que não pode estar certa, porque o Uruguai não é o pioneiro, para começar, e depois nós não temos o processo de independência nessa tal da Guerra do Prata. Está errado isso aí. Depois temos a alternativa 16. Ao longo da segunda metade do século XIX, o Uruguai manteve uma política externa independente e pacifista com todos os países sul-americanos. Errado! O Uruguai ele vai estar envolvido em várias guerras. A Guerra Oribe e Rosas, uma guerra que pretendia aí reunificar a Argentina com o Uruguai. A chamada Guerra do Uruguai ou a Guerra contra Aguirre é uma guerra que o Brasil, inclusive, intervém no Uruguai para impedir acordos entre o Paraguai e o Uruguai. E depois ainda a gente tem a própria Guerra do Paraguai. Não esqueça que o Uruguai vai fazer parte, junto com o Brasil, Argentina e Uruguai, da chamada Tríplice Aliança. Então esquece essa parte aí de Uruguai com uma política externa independente e pacifista, tá? Depois nós temos a última, a alternativa 32, vamos colocá-la desse lado aqui para facilitar aqui a tua visualização. 32, no século XVII, o interesse lusitano pela região do Prata, somado às disputas com a coroa espanhola, motivou a iniciativa portuguesa de fundar a Colônia de Sacramento em 1680. Colônia de Sacramento é fundada mesmo em 1680. Vale tu lembrar que ela vai surgir aqui, ó, às margens do Rio da Prata. Rio da Prata que vai estar aqui, ó, na divisa entre o que vai ser o Uruguai, que aqui eu tinha colocado para ti província cisplatina, e a Argentina. As margens do Rio da Prata, mas as margens, no caso desse lado aqui, porque do outro lado, o que a gente tem? A gente tem a fundação pelos espanhóis de Buenos Aires. Então, do lado que nós vamos chamar de a banda oriental do Rio Uruguai, nós vamos ter aqui a fundação da Colônia de Sacramento. Quem é que funda a Colônia de Sacramento? São os portugueses. Os portugueses são os fundadores. E aqui tu vai lembrar de uma coisa, eles vão violar com a fundação da Colônia de Sacramento o Tratado de Tordesilhas, porque o Tratado de Tordesilhas, o ponto mais ao sul é a cidade de Laguna, em Santa Catarina.
Então eles vão estar invadindo o território espanhol ao fundar a colônia do Sacramento. Mas essa alternativa está absolutamente correta e o resultado então de toda essa nossa questão aqui, a soma vai dar 37. Tá bom? Espero que tenha gostado. Se gostou, dá um like aí e vai me ajudar a continuar fazendo esse trabalho aí para vocês. Tá bom? Então, muito obrigado.